5 motivos do porquê que morar sozinho é ruim. Você vai ter que começar a trabalhar de verdade. Você começar a deixar as coisas para depois, sua vida vai virar uma bagunça total. Você vai perceber que tudo pode dar errado a qualquer momento. Você vai perceber também que os mais velhos estavam certos em muitas coisas que você achava que eles estavam errados. E o mais óbvio, mas não pelos motivos que você acha, você vai se sentir sozinho. Eu morei sozinho por mais ou menos 5 anos. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu saí com 18 anos. Morei 6 anos com meu tio e com meu primo, que a gente tinha mais ou menos a minha idade, né? E aí eu passei a morar sozinho até ano retrasado. Eu tinha 28 anos, mais ou menos, de 28 para 29. E durante esse período eu vivi totalmente sozinho. Ninguém me ajudava a pagar conta, ninguém me ajudava a arrumar trabalho, ninguém ajudava a arrumar minha casa. Eu morei sozinho, sem trapacear, né? E hoje eu quero compartilhar essas coisas que podem se tornar ruins ao morar sozinho. Não que vai ser uma experiência ruim, mas dependendo da forma que você encara isso, pode ser o caos para você. E já aproveitando a introdução, tem esse outro vídeo aqui meu, onde eu falo por que morar sozinho é bom. Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, passa lá e vê esse vídeo também. Quando você mora com seus pais ou com alguém que está responsável por você, geralmente eles têm um cuidado com você. Geralmente eles cuidam das suas roupas, cuidam das coisas que você vai comer, das contas que aparecem ali para você ter um lugar para ficar, né, durante esse período aí que você não consegue gerar renda para casa. Isso aqui é muito subjetivo, tá? Tem pais que cuidam muito mais, que protegem muito mais você do mundo real, e tem outros que já vão colocando ali algumas doses da realidade para você já ir entendendo como as coisas funcionam e não se ferrar totalmente lá na frente. Todo esse cuidado, né, cuidado básico, comida, o teto sobre sua cabeça, a energia que você usa, a água, tudo isso gera custo. Você precisa ter dinheiro para conseguir usufruir dessas coisas. E uma das formas de conseguir dinheiro, e eu espero que você consiga dinheiro dessa forma, é o trabalho. Por isso, quando você vai morar sozinho, você precisa aprender a trabalhar. Mas não é só trabalhar de ir lá e bater o ponto e fazer suas coisas e voltar. Você tem que aprender a trabalhar de verdade. Porque quando você mora com seus pais, geralmente tem mais de uma pessoa trazendo renda para casa. Acaba ficando mais diluído, né? Muitas vezes você não participa dos gastos principais. Se seus pais não te falam, você não fica nem sabendo, né? E eu sei que a maioria dos pais não compartilham isso com os filhos. Então, você vai perceber quando você começar a morar sozinho que o custo de vida é muito mais alto do que você imagina. E por experiência própria, é muito difícil você morar numa cidade como a capital de São Paulo, sozinho, ganhando um salário mínimo. O Brasil é um país que o salário mínimo não dá para o mínimo. Ele não dá para você pagar um aluguel, comer, pagar suas contas e ainda sobreviver, né? Comprar roupa, cuidar da sua saúde, ir no médico se você precisar, pagar transporte, ter um carro, não dá, esquece. E aí você fala, pô, mas eu não vou ganhar um salário mínimo porque eu tô fazendo faculdade. Ter faculdade não é sinônimo que você vai ganhar mais, que você vai ter um bom emprego, que você vai ganhar mais. Por quê? Porque quando você termina a faculdade, você vai ter que arrumar um trabalho base. Ninguém quer pagar uma pessoa que tem um monte de conhecimento teórico, mas não sabe como é que é um ambiente de trabalho, como as coisas funcionam na realidade. A maioria de vocês vão ter que começar de baixo e vai ter que aprender como é que funciona aquele ambiente. Como que é o relacionamento entre as pessoas, qual que é a sua função ali, como é que essa função é importante para o todo, entender o porquê que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Então você vai começar a entender isso na prática e fazer o seu caminho ali dentro. Então é muito importante que você aprenda a trabalhar de verdade e não só ir lá, bater o ponto e fingir que está trabalhando. Porque senão você não vai conseguir trazer o seu sustento, você não vai conseguir comprar roupa, você não vai conseguir trocar de tênis, você não vai conseguir ir num dentista, muito menos seguir o que muitos youtubers famosos falam de tirar 30% do seu salário e investir em bolsa de valores e ficar milionário aí antes dos 30. Esquece isso. Outra coisa importante, ninguém te deve nada. Ninguém vai chegar em você porque você é bonitinha ou bonitinho ou legalzinho e vai te colocar numa posição superior ali
naquela empresa. Isso aí pode funcionar na política, né, com um grupinho seleto ali, mas na vida real e nas empresas, no dia a dia, se as suas circunstâncias são parecidas com a maioria das circunstâncias do povo brasileiro, você não vai ter isso. Esquece. Não conte com a sua sorte. Você não tem sorte, você não é bonito, você não é bom o suficiente. Então aceita essa verdade e começa a trabalhar a partir daí. E quando eu falo de trabalhar de verdade, eu não estou falando para você ser só um bom funcionário. O que é um bom funcionário? O cara que chega no horário, ou uns 5 minutinhos antes, trabalha no horário dele certinho, entrega aquilo que foi combinado com ele. Isso é o mínimo. Isso não é trabalhar de verdade. Trabalhar de verdade é evoluir, é trazer ideia, é buscar mais resultado. É quando você poderia estar ocioso, você está ali trabalhando de certa forma. Aí vai ter o pessoal que vai falar, pô, mas se o meu tempo ocioso eu vou trabalhar, então como é que eu vou me divertir? Não sei o quê. Você não vai, você vai ter que trabalhar de verdade. Isso se você quiser morar sozinho e não passar dificuldade. Não existe hackzinho, não existe atalho. O negócio é trabalhar mesmo. Quando eu era mais novo e morava com os meus pais, eu acordava cedo, saía para trabalhar, chegava no trabalho 9 horas da manhã, trabalhava até às 18 horas. Eu saía do trabalho, demorava uns 25 minutos, eu ia de bicicleta para casa. Chegava em casa, tomava um banho e eu tinha que estar na escola às 19 horas. Eu estudava até às 23. E por sorte a minha mãe me ajudava muito, né? Ela fazia minha marmita, ela lavava minha roupa e ela deixava a roupa lá no meu quarto para eu dobrar e guardar. Às vezes era só para eu guardar, né? Ela me ajudava bastante nisso. Se eu tivesse que, por exemplo, lavar uma louça ou fazer comida mesmo, não ia sobrar tempo nenhum. Porque eu gostava de chegar da escola e fazer as coisas que eu queria fazer, que é assistir série, ver um filme e às vezes até tirar uma música pra minha banda, porque eu ensaiava todo final de semana. Então já era complicado, né? Imagina se eu tivesse mais essa responsabilidade. E aí que tá o ponto. Quando você começa a morar sozinho, é você que vai ter que fazer isso, não é sua mãe, não é seu pai. Porque se for sua mãe ou seu pai, continua morando com eles. Você vai dar um trabalho pra eles, longe da casa deles, sendo que você poderia estar lá. Não faz isso com eles. E outra, se você tiver dinheiro também para pagar uma diarista, pagar alguém, você não vai ter esse problema. Mas eu sei que a maioria de nós não tem o dinheiro. É você que vai ter que fazer. Então, se você começar a deixar coisas acumularem, sua vida vai virar um caos. Imagina só, você trabalha a semana inteira, você tem que estudar quando você chega depois do trabalho. Isso é uma rotina que acontece todo dia da semana. Acorda cedo, trabalha, estuda, dorme. Chega no final de semana, você tá cansado. É natural que você esteja cansado no final de semana. E aí você acaba pensando, pô, vou dormir até um pouco mais tarde. Vou dormir até meio-dia, vou dar uma relaxada, porque eu mereço. Depois eu dou um jeito de limpar a casa e tudo mais. Aí você acorda meio-dia, você tem que correr atrás de almoço. Na hora que você termina de almoçar, já é 3 horas da tarde. Você tem que fazer almoço pra almoçar. Aí 3 horas da tarde, você olha no relógio e você fala, pô, já é 3 horas. Vou ver um filme, vou jogar um pouco, vou fazer alguma coisa para relaxar. Já era o sábado, já era o domingo. Você não fez nada, a semana seguinte começa toda caótica. Por quê? Porque você não lavou louça, sua casa tá uma bagunça, você não preparou comida para levar na marmita da semana que vem, né? Que às vezes tem que levar, é isso que você tem que fazer. Uma coisa vai juntando a outra. Você trabalhou pra caramba lá pra ter dinheiro, você não preparou sua marmita, você não preparou sua comida, você vai ter que comer na rua, fica mais caro. Daqui a pouco você se vê trabalhando pra pagar um estilo de vida baseado na sua preguiça. Ou nas suas vontades. Porque quando você mora sozinho, não tem dessa mais de ai, mas eu quero assistir um filme, ai, mas eu quero jogar, eu gosto de jogar. Não tem dessa. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Se você precisa passar o dia inteiro limpando casa e fazendo comida, é isso que tem que ser feito. Você vai fazer primeiro as suas obrigações e depois, se sobrar tempo, aí sim você pode se divertir. Porque senão sua vida vai virar uma bola de neve, vai começar a juntar problema e daqui a pouco sua vida tá toda caótica, você não sabe o que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo é o retorno daquilo que você não está fazendo. É a bagunça que você não está organizando. É a louça que você deixou acumular. É a comida que você não fez. Então você precisa estar sempre fazendo e não deixar para depois. Porque é muito mais fácil manter uma casa limpa, manter uma casa organizada quando você já vai organizando,
quando tem pouca coisa para organizar. Agora, quando é tudo, sempre tem que fazer tudo do zero, só de pensar você já cansa, aí você desiste. E uma hora você vai ter que resolver isso. E aí tá, né? Se você ainda não consegue não fazer o que é preciso, morar sozinho vai ser muito ruim para você. Porque para morar sozinho, você precisa fazer o que é preciso, o que você deve fazer e não o que você quer fazer. Você provavelmente lembra de alguma crise que seus pais e sua família passou quando você era mais novo. Só que a responsabilidade de mudar aquela situação não era sua. Por mais que muitas vezes a gente acaba achando que a culpa é nossa, né? Ah, meus pais se separaram por causa de mim, não sei o quê. Mas na verdade quem estava à frente daquela situação eram seu pai, sua mãe ou alguém que foi responsável por você. Só que agora, meu amigo, a situação muda. Se você passar por uma crise, você vai ser inteiramente responsável para resolver aquela situação. E quando você está à frente dessa questão, fica muito mais evidente o quão as coisas podem dar errado a qualquer momento. Não existe garantia, não existe nenhum seguro que te proteja contra as adversidades da vida. Você pode simplesmente sair na rua e ser atropelado. Às vezes sua vida tá normal, tá tudo certo, você tá trabalhando, pá, perde o emprego. Ou se não, e não desejando que isso aconteça com ninguém, mas é como as coisas são, você pode acordar doente, muito doente. Isso porque o caos, ele é uma parte da vida. Então cabe a gente controlar aquilo que é controlável. O que significa cuidar da sua saúde dentro do possível, se alimentar bem, dormir bem, beber água, fazer exercícios, trabalhar bem, estudar bem, continuar evoluindo, porque a vida é evolução. Cuida do seu dinheiro, faz uma reserva de emergência, mantenha as suas amizades e se acostume a ter que resolver problema, principalmente pouco a pouco. Porque quando você está sozinho, não dá tempo às vezes de resolver um problema de uma vez só. Às vezes você vai ter que ligar num lugar num dia, às vezes você vai ter que ir no lugar no outro, às vezes você vai ter que aprender algo para resolver aquele problema, e isso pode levar meses, anos. Então, controlando essa parte que você tem controle, quando for aquelas coisas externas, né, que é só a vida acontecendo no fim das contas, você está mais preparado para resolver essa questão ou superar esse desafio. E lembre-se, né, tudo passa. Se a vida parece diferente do que era há 20 anos atrás em muitos aspectos, a sua essência não mudou tanto. O ser humano, da forma natural, continua vindo da junção de um homem e uma mulher, chega ao mundo através dessa mesma mulher, vai se desenvolvendo até um certo ponto e a partir desse ponto começa a envelhecer até o último dia da sua vida. Essa essência não mudou tanto, apesar dos brinquedinhos que a gente foi acumulando durante todo esse tempo. E quando a gente começa a envelhecer, né, a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto ali pelos 14 até mais ou menos uns 18, 20 anos, a gente começa a perceber um pouco mais da realidade. E isso faz com que a gente pense que a gente já está dominando tudo, que a gente sabe mais do que os outros. Geralmente porque a gente vê um pedaço da realidade diferente do que nossos pais ou nossos avós viram. Só que o que a gente não percebe é que essas pessoas mais velhas, elas já estão vivendo e observando a realidade por mais tempo. E nesse tempo, muitos deles conseguiram captar essa essência, esse algo que não muda. E não só, né, nossos avós, nossos pais, mas as pessoas antigas, os povos antigos, observaram isso e escreveram, documentaram. E você vai perceber isso quando você começar a morar sozinho. Muito provavelmente vai acontecer alguma coisa na sua vida que você vai lembrar de uma coisa que você leu ou alguém falou. E pode ser ruim se você continuar mantendo o seu ego. De não, porque eu tenho que saber tudo, eu sou melhor que eles e blá blá blá. É melhor você ter humildade e já começa isso agora, antes mesmo de ir morar sozinho ou antes mesmo de sair da casa dos seus pais. Sempre que você ouvir ou ler alguma coisa mais antiga. Se está escrito ou se é falado, provavelmente tem algo baseado na realidade dele. Então dá uma olhada, analisa a vida dessa pessoa, analisa o que ela está falando com amor, com carinho, em vez de falar assim, não, você não sabe o que você está falando, eu entendo muito mais da vida do que você. Provavelmente você não entende.
Quando eu dividi a casa com meu primo e meu tio, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Então a gente fazia mais ou menos as mesmas coisas. A gente tinha banda juntos, a gente trabalhava no mesmo lugar, em áreas diferentes, a gente saía juntos, a gente tinha as mesmas amizades, a gente fazia praticamente tudo juntos. Que é mais ou menos o que acontecia quando eu morava na casa dos meus pais. Eu já andava com eles, eu já convivia com eles. E nessa situação não tinha um peso de responsabilidade no ombro de uma pessoa só. Eu sentia realmente que a responsabilidade de nós três era igual. Então, se acontecesse um problema, eu podia chegar ali, já que eles eram minha família, e compartilhar aquele problema que eles me ajudariam a resolver. E vice-versa. Mas, quando eu comecei a morar sozinho, isso mudou completamente. E isso é muito comum. Às vezes você tem amizades ali no ambiente de trabalho, você tem amizades na sua escola, mas quando você começa a morar sozinho e ter a responsabilidade inteira da sua vida nas suas costas, por mais que você passe o dia acompanhado, no trabalho, no estudo, ou dentro de casa mesmo, ocupado, né? Que não faz você pensar tanto na solidão, você começa a perceber uma certa solidão ontológica. Ou seja, você começa a perceber que por mais que tenha pessoas do seu lado, no seu trabalho, no seu estudo, você está de fato sozinho. A responsabilidade sobre os seus atos é inteiramente sua. Então você não vai se sentir sozinho porque agora você vai passar mais tempo sozinho. E aí o que pode acontecer em muitos casos? Se você for um guerreiro, né, de certa forma, uma pessoa que luta e conquista as coisas e vai dando certo, isso vai te fazer ficar orgulhoso, egoísta. Agora, se você é uma pessoa mais amorosa, que necessita mesmo de apoio, isso pode te levar a um estado depressivo. Então, por isso que é importante você entender que essa solidão ontológica é real. E a partir do momento que você percebe ela, ela nunca deixa de existir na sua vida. Porque, de fato, tudo que você faz, a responsabilidade é sua. E um exercício interessante é você pensar no último dia da sua vida. Se coloca nesse momento e olha para trás. Você percebe que, mesmo não controlando as circunstâncias que você teve, a vida foi você que viveu. Por mais que não pareça. E isso é assustador no fim das contas. Mas é assim que a vida funciona. Por mais que pareça que esse vídeo aqui foi feito para te desanimar, na verdade foi para te alertar e te mostrar um lado mais realista de como é a coisa. Essa decisão ela pode ser tomada com uma certa emoção. Ah, eu quero liberdade, eu quero... E aí quando chega a realidade, ela vem com uma força que se você não tiver consciência do que vai te esperar exatamente, você pode arrumar um grande problema para sua vida. Então esse vídeo aqui é um chamado para você amadurecer, porque não importa se o próximo passo vai ser morar sozinho, ou casar, ter filhos, de alguma forma você vai sentir tudo isso um pouco. A vida adulta é isso um pouco. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, já se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço!